de trazer casos que aconteceram comigo, né? Inclusive, eu vinha conversando com o Agimiro, né? Na hora que a gente ia fazer o trabalho da gente lá na Casa do Caminho, e eu vinha conversando com o Agimiro, rapaz, existe uma dificuldade tão grande, né, de pessoas para contar os relatos, e seria tão interessante que a gente tivesse colaboradores que viessem contar para a gente ouvir histórias, 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 para a gente se convencer, porque a ação do mundo espiritual na vida material, ela é sutil, né? Ela é, vamos dizer assim, a gente não consegue ver os espíritos, um pouco com muitas situações de raridade, né? Mas eles atuam na nossa vida, eles agem na nossa vida de uma forma até imperceptível. Às vezes eles estão agindo e a gente não percebe. Só depois de algum tempo é que a gente começa a perceber essas coisas e que a espiritualidade interagiu. É como o caso que eu vou contar hoje, que aconteceu comigo alguns anos atrás, né? Vou começar um pouco da minha história para poder encaixar bem a explicação, né? Eu era um comerciante e tinha tudo para ser um grande comerciante em Campina Grande na área de autopeças, né? E ganhava uns trocadinhos e sempre pagava para fazer tudo. Eu não tinha tempo para fazer as coisas. E especificamente em construção. Eu sempre gostei de construção. Pagava para pintar, pagava para, vamos dizer assim, ajeitar encanamento, eletricidade, para fazer uma reforma na casa de alvenaria, cerâmica e tal. Eu sempre fazia isso, né? Sempre pagava para fazer. Eu nunca colocava a mão na massa. Eu diria até que eu não tinha experiência para fazer determinado serviço. Olhava, via, prestava atenção como é que fazia tudinho, sabia como as coisas estavam, quando as coisas estavam bem feitas ou não, mas eu não colocava a mão para fazer. Eu tinha um amigo meu que hoje, se ele estivesse vivo, né, ele faria 35 anos que eu o conheci. E eu conheci ele fazendo um serviço para mim, né, um serviço que eu tinha aqui de frente à minha casa, um edifício que eu tinha, um prédiozinho que eu tinha. E ele começou fazendo serviço para mim, e a gente criou um círculo de amizade muito grande, né? A ponto de que, de todo o primeiro dia do ano, né, as primeiras horas depois de romper o ano, a primeira visita que ele fazia era na minha casa. E ele sempre dizia, Matos, no dia que eu não vier fazer essa visita é porque eu não estou mais aqui nesse mundo. E aconteceu um tempo aí, não sei precisar mais ou menos o tempo, 10, 15 anos atrás, eu acho, por aí, eu passei por uma fase meio complicada. A loja eu quebrei, falei, não tinha condição de fazer as coisas e estava tentando sobreviver. Na minha casa tinha alguns serviços a fazer, inclusive uma garagem para meu carro dormia na calçada. E tinha um local lá preparado, mas tinha que derrubar a parede, tinha que botar portão, tinha que botar cerâmica, ajeitar isso e aquilo outro. Aí chegou o meu filho mais velho e disse assim para mim, pai, o senhor vai fazer o que nesse local? Aí eu digo, eu pretendo, quando eu tiver condições, pretendo fazer uma garagem para colocar meu carro. Aí ele disse, deixa eu lhe pedir uma coisa. Disse, o que é? Faça aí nessa garagem um espaço para minha esposa colocar um salão de beleza. Disse, por quê? Disse, não, porque ela está trabalhando e a firma vai fechar, né? E tinha alguns funcionários e esses funcionários, eles foram relacionados por etapa, né? Daqui a 3 meses vai fechar. Então, alguns vai sair agora, nesses primeiros 30 dias, outros de 60 e outros nos 90. E eu queria que o senhor ajeitasse. Eu digo, mas meu filho, eu não tenho dinheiro, não tenho, estou meio liso, tudinho. Mas faça um esforço. Aí é aquele ditado que diz, né? Por causa do santo se beijo altar, né? Digo, tá bom, eu vou procurar a pessoa, ver quanto é que faz para a gente fazer esse negócio. Aí andei procurando um, procurando outro, e nada, né? Nada de chegar a um acordo para fazer o serviço. Era caro, eu não tinha condições. E aí ele chegou para mim e veio falar, disse, e aí, pai? Aí eu digo, meu filho, me diga uma coisa, você tem quanto tempo para fazer isso? Aí você tem 90 dias. Por quê? Não, porque eu estava olhando o serviço tudinho e eu recebi uma voz interior, um questionamento no meu interior que dizia assim,
Tu não sabe reclamar quando o serviço está mal feito? Então, tu sabe fazer. Tu faz, e se tu não fizer errar, tu não ia pagar para fazer, tu paga para consertar. Então, como você tem 3 meses e eu não tenho experiência, eu vou fazendo devagarzinho. E comecei a fazer devagarzinho a troçada todinho, né? O serviço todinho. Comecei fazendo a parte de esgoto, que é a primeira, né? Botando os encanamentos tudinho, testei, tudo bacana. Depois comecei a fazer a tubulação da eletricidade, tudo legal, tudo testado, tudo funcionando. Aí depois cheguei um desafio, né? A porta da frente, uma porta de rolos. Como é que eu vou fazer isso? Aí imaginei, marquei por dentro a largura da porta, quebrei lá o reboco, um furo do tijolo, 2 furos, ficou somente uma capa do tijolo e o reboco de fora. Chumbei a porta direitinho, tudo no esquadro, tudo bonitinho, tudo bacana. No outro dia derrubei, dei os acabamentos da lateral, saí fazendo. Depois construí o banheiro, aí depois parti para cerâmica, pintura. Quando eu menos esperei, o prédio estava todo pronto. E eu fiquei olhando, olhando, intrigado, porque eu tinha feito e perfeito, não tinha falha. Eu digo, rapaz, não é que eu sei fazer, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa escada minha. É um desafio, a escada tinha, um batente tinha 32, outro tinha 29 de lugar de pisar, um tinha 17 de altura, outro tinha 18. Comprei a cerâmica, saí e tal, fiz. Então, um dia, né, que, antes de eu concluir essa parte, eu vou dizer outra. Uns 10 meses antes de eu começar a fazer essa construção, o meu amigo, né, Dedé, o conhecido Dedé, ele desencarnou, teve um ataque cardíaco fulminante e morreu. Fui para o enterro dele e tal, e passou-se, né? Então, uns 10 meses voltando para a época da história, né? Quando eu estava terminando a escada, nos dias que eu começava a trabalhar de 8 horas até mais ou menos 12 e meia, eu fazia uma quantidade de massa ali, como se eu soubesse, e trabalhava, quando terminava a massa, era justamente 12 e meia, eu terminava, limpava os aparelhos, tudinho. E eu estava na calçada, né, limpando os ferramentas. Muitas pessoas têm a clarividência, vê com os olhos da cara mesmo, vê o espírito, tudinho, mas eu sinto na mente, eu vejo com os olhos da mente. Então, eu senti claramente, vi claramente uma pessoa escorada na parede, olhando para mim e rindo. É tanto que aquele sobressalto que eu digo, Dedé, era ele, Dedé. E ele disse, eu não disse que você sabia fazer? E a partir daí, né, eu fiz várias outras coisas. Né? Eu fiz apartamento, tinha uma área entre um apartamento e outro, uma laje. Eu fiz um apartamento que hoje minha mãe é que mora nele. Tinha uma escada que era uma sacada, eu fiz uma emenda na escada fazendo um L. E depois que eu passei a minha crise financeira todinho, eu desaprendi como que um passo de mágica. Eu não tenho mais pique para fazer, não tenho mais coragem para fazer, né? Então fica aí registrado o seguinte, para mim, na época eu não dei muita atenção, só vim dar atenção quando eu vi que ele estava na calçada olhando para mim, dizendo, eu não disse a você que você sabia fazer? Então, o que é que eu deduzi? Que os laços de amizade, de afeto que as pessoas têm um pelos outros, ele transpõe, né, os limites da vida. Ele continua no mundo espiritual. E ele era muito preocupado comigo, porque chegou um tempo da época do trabalho dele, que ele tinha a carteira assinada, não podia fazer serviço, mas ele se preocupava em arranjar uma pessoa para fazer o meu serviço. Então, ele sentiu minha preocupação, também o mundo espiritual está ali presente, né? Está vendo as ações da gente. É aquilo que eu digo, é o mundo espiritual interagindo sobre o mundo material, só que a desvantagem é que a gente não vê o mundo espiritual. Ele se preocupou comigo e ficou ali lado a lado, passando a experiência do profissional que ele era, né? Passando para mim. E eu fazia as coisas divinamente, como se desde criança eu já estivesse fazendo aquelas coisas. Então, esse é o meu relato de hoje, né? Que vem provar a existência do mundo espiritual, vem provar a ação do mundo espiritual sobre o mundo material, e mais do que, assim, lógico, né?
ele atuou em mim, diretamente em mim. Foi assim que eu entendi a mensagem.